que a casa era segura. Você não imagina que vai entrar dentro de uma casa que tenha espuma tóxica que possa matar as pessoas em 3 ou 4 minutos. E os órgãos públicos dizem que a banda que botou fogo. A perícia confirmou, na ocasião, que o tipo de espuma usada no teto e nas paredes da casa noturna liberou gases tóxicos durante a queima, como cianeto e monóxido de carbono. Os investigadores apontaram também que as pessoas que morreram dentro da boate foram vítimas de asfixia e não de queimaduras ou outros ferimentos. Luciano disse que o MP perdeu a credibilidade para ele e que nunca foi procurado para conversar, apenas para ser acusado. Ele será julgado sozinho no dia 16 de março. Os outros 3 réus conseguiram na justiça a transferência do júri para Porto Alegre, com data ainda a ser definida. E isso mesmo após 7 anos da tragédia. Luciano explicou por que não saiu da cidade de Santa Maria. Eu quis ficar em Santa Maria porque minha vida é aqui. Como vou sair da cidade? Para que pedir que pessoas que de fora me absolvam? Eu tenho que olhar para os pais e para os jurados. É para eles que eu preciso falar. Por fim, Luciano declarou que, se soubesse, teria comprado os sinalizadores com uma qualidade melhor para o show. Segundo ele, a banda apenas pediu para que ele comprasse os artefatos e não deu opções. Os sinalizadores usados no show eram acionados automaticamente com um sistema elétrico, que foi o que causou o incêndio após um curto-circuito. Na loja, nunca foi falado que existia sinalizadores para a área interna e externa. E essa é a grande situação que me deixou bem complicado, porque pais falam que eu comprei o mais barato e matei seus filhos. Eu não tive a oportunidade de comprar o mais caro ou o mais barato. Eu, particularmente, no caso dessa Boate Kiss, eu acho, com certeza absoluta, que nós tínhamos que ter aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a mesma questão que envolveu a Boate Cromaion, lá em Buenos Aires, que foi uma boate que aconteceu lá em 2006, um incêndio que matou dezenas de jovens também na Boate Cromaion. Aliás, foi em 2004 a tragédia na boate, matou 194 pessoas, no dia 30 de dezembro de 2004. E lá foi tratado como tem que ser tratado, quer dizer, como é que essa casa estava aberta? Quem foi que deu o status para a casa abrir? Por que não tinha sido obrigatório fazer toda o esquema de segurança que era obrigatório? Então, o que aconteceu lá? O prefeito de Buenos Aires foi identificado, prefeito da capital do país, foi identificado como sendo responsável direto. Por quê? Porque qualquer casa noturna, qualquer empreendimento comercial que recebe pessoas tem que ter um alvará de funcionamento. Então está ali, né? Dia 20, o prefeito foi cassado. Todo mundo que estava junto foi condenado. Mas o prefeito foi cassado. Aqui não. Quer dizer, nem se tocou nesse assunto. Quem foi que permitiu que aquele tipo de produto fosse utilizado? Essa espuma. Quem foi que fez a fiscalização, que não tinha outra porta? Quem foi? Ninguém. Aí o culpado foi o rapaz que comprou aquela coisa para fazer a festa, que todo mundo compra, todo mundo quer fazer, todo mundo quer festa. Mas ele vai ser julgado. O prefeito não. O prefeito já foi até secretário de Segurança Pública do Estado. Porque ele não tem nada a ver com isso. Aqui, porque a cara dura do brasileiro, ela é imensa. Nós não temos nunca nada a ver com isso. E, geralmente, o mais pobre, né, o menos capacitado intelectualmente, financeiramente, é o que vai responder pelo erro de pessoas que começam... Porque tem que ser do princípio, tu tem que partir do princípio. A primeira coisa que tem que perguntar é como é que essa casa estava aberta. Tinha um alvará de localização. Quem foi que deu? Foi fulano. Então, fulano é culpado. Fulano tem que ser, porque fica assim, a prefeitura... ninguém sabe o nome do cara da prefeitura.
é o prefeito, mas ninguém diz que é ele, porque ele é uma pessoa que só vai poder resolver. Agora são 200 e tantos mortos, nós não estamos falando de meia dúzia de milhares de reais, nós estamos falando de vidas. E mesmo assim, nós ficamos com aquela cara dura, né? De não cobrar e não fazer nada daquilo que a gente pensa que deveria ser feito com certeza, né? Que onde tem uma situação dessas, nós temos que estar preocupados sempre, né, com aquilo que pode acontecer. Então, Madeiro é hamburgueria. Sim, uma das melhores do Brasil, dizem, né? Uma das mais caras, mais chiques. Bem por aí mesmo, né? Então, país tem 8 casos de coronavírus. 2 pacientes foram infectados no Brasil. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde confirmou contágios fora de São Paulo. Rio de Janeiro e Espírito Santo entram na lista. O número de casos confirmados de coronavírus no Brasil chegou a 8. Segundo o mais recente balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desta quinta-feira, dia 5, dos casos registrados, 6 estão em São Paulo, 1 no Espírito Santo e outro no Rio de Janeiro. Ainda há um caso no Distrito Federal aguardando contraprova. Até agora, em todo o país, estão identificados 636 casos suspeitos, enquanto 378 já foram descartados. Em coletiva à imprensa, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson Oliveira, informou que entre os novos casos confirmados, 2 ocorreram por meio de transmissões locais, ou seja, dentro do país. Isso não significa que a gente tenha a circulação do vírus na comunidade. Por quê? Porque eu ainda consigo monitorar quem foi o caso que originou a transmissão. Por enquanto, o que nós temos é uma transmissão local relacionada a contatos próximos de um caso doente, de um único caso. Ocorreram em São Paulo e estão relacionadas ao primeiro caso confirmado de um morador que viajou à Itália e teve contato com parentes e amigos antes de entrar em quarentena. Ainda não foram divulgadas informações sobre a identidade das 2 novas vítimas infectadas, que representam os casos de número 5 e 6 no estado. O 4º caso foi confirmado também nesta quinta-feira e é o de uma menina de 13 anos que esteve na Itália. Apesar de assintomática, a jovem teve uma amostra de sangue coletada e o Instituto Adolf Lutz confirmou o contágio. Questionado sobre o estado de saúde da paciente, o secretário de Vigilância causou surpresa ao afirmar que a garota não está em quarentena. A menina ela estava em isolamento, mas hoje nós entendemos que, considerando baixíssimos níveis de vírus, de carga viral, não tem sentido ela ficar em isolamento. Ela tem vida normal, vida que segue, não tem... Ela é uma portadora sintomática, ela tem fragmentos do vírus, mas não quer dizer que esse vírus possa ser transmitido. A mãe não pegou, o irmão não pegou, quem está do lado dela não pegou. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no entanto, um paciente sem sintomas pode transmitir o vírus, embora seja raro, principalmente entre crianças e adolescentes. Já os 3 primeiros casos em São Paulo foram de homens adultos, o primeiro de 61 anos, o segundo de 32 e o terceiro, um colombiano de 46 anos. Todos haviam viajado para a Itália antes de apresentarem os sintomas. No Rio de Janeiro, o governo informou que o caso confirmado é de uma mulher de 27 anos que mora em Barra Mansa, no sul do estado. Ela esteve na Itália e, ao retornar no domingo, dia 1º, procurou uma unidade de saúde. Já no Espírito Santo, a paciente é uma mulher de 37 anos que também viajou para a Itália. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos. Está aí, né? Quer dizer, nós poderemos ter um problema grave com o coronavírus, mas ainda não é algo que tenha que ser tratado como isso, apesar de a economia estar utilizando o coronavírus como uma espécie de biombo, né? Especialmente fora do Brasil. O que mais que nós temos aqui? Nós estamos agora com 9h59 e, obviamente, né, amanhã de sexta-feira sempre tem assim, aqueles momentos mais impressionantes. O Ronivon
revela ter sido vítima de pedofilia. Sabe que cada vez eu me convenço que eu acho que todo mundo teve um caso de vítima de pedofilia, né? O apresentador Rony Von contou em entrevista para a capa da 2ª edição da revista O Cruzeiro que foi vítima de pedofilia aos 11 anos. É isso aí. Aí ele contou o caso que ele viveu, quer dizer, o que será que... Essas pessoas, acho que elas querem aparecer, né? Eu tenho a impressão que sim, deve ser uma coisa assim. Uma coisa meio estranha a história, do nada, assim, o cara contar essas coisas mais íntimas. Bom, diretor de imigração do Paraguai é demitido e Ronaldinho Gaúcho liberado no Paraguai. Tranquilo, né? Como sempre acontece. O Ministério Público do Paraguai informou que não vai indiciar Ronaldinho e o irmão porque eles admitiram o erro e assim a promotoria entendeu que eles foram enganados em sua boa-fé. O empresário brasileiro que convidou eles para irem até lá teve a prisão decretada. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, embaixador do turismo de Jair Bolsonaro, e o irmão foram liberados ontem ainda da custódia em que estavam mantidos em uma suíte presidencial num resort de luxo lá no Paraguai. Eles entraram com passaportes falsos no Paraguai. Então, o que está sendo dito é que o Ronaldinho diz que nem não entende nada de documento. O Ministério informou que não foram, que ele foi enganado. Em meio às investigações, o diretor-geral da Migração do Paraguai, Alexis Penajo, pediu demissão do cargo. Ele recebeu críticas pelo fato de o Departamento de Migrações não deter os brasileiros ainda no Aeroporto Internacional de Luque, que é o principal terminal paraguaio. O diretor reconheceu que um funcionário deixou Ronaldinho e o irmão passarem, mas criticou a falta de apoio dos superiores e a cobrança às autoridades imigratórias. De acordo com o jornal ABC Color, as autoridades migratórias avisaram a Polícia Nacional e o Ministério do Interior logo após constatarem as irregularidades, porém os dois órgãos só agindo depois de 12 horas da comunicação. A promotoria acusou 3 pessoas do caso: o empresário Vilmondez Souza Lira, apontado pela defesa de Ronaldinho como responsável pelos documentos falsos, e as paraguaias Maria Isabel Gadioso e Esperança Apolônia Cabageiro. As duas seriam as verdadeiras donas dos passaportes e carteiras de identidade adulterados, segundo o Ministério Público. E o que teve de meme ontem envolvendo o Ronaldinho Gaúcho realmente foi muito interessante, né? Mas sabe que nós estamos na Semana da Mulher, né? Ontem eu toquei uma música aqui para nossa manhã, e agora mesmo aqui uma amiga está pedindo, né? O nome da música é Mulheres. O nome da música que eu toquei é Mulheres. É uma versão de uma música cantada pelo Martinho da Vila. As cores de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro de Anastácia, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres, cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim.
Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza